E eu estou aqui com a doutora Stephanie Pinheiro, médica veterinária especializada em animais silvestres e exóticos. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Quanto tempo, é um prazer tê-la aqui. E agora, para falar de uma febre que eu tô vendo, toda criança, toda casa agora quer criar ou um coelho ou um roedorzinho, mas eu acho que não é assim de qualquer jeito, né, doutora? Por isso que a doutora Stephanie veio aqui para nos dar a dica. E primeiramente, doutora, o que é que eu tenho que fazer na minha casa? Eu que estou pensando em ter um coelho ou um roedor, o que é que eu tenho que adaptar primeiramente? Pronto, realmente ganhou aí o gosto das pessoas, né? Esses animais, esses pets não convencionais. Para ter esse animal dentro de casa, a gente tem que lembrar que são animais peludos, então eu vou ter pelo em casa em algum momento da troca de pelo, é normal eles trocarem o pelo. Então, se você pensar nesse animal dentro de casa, não gostar muito de pelo, eu digo para evitar pensar nos roedores, porque os roedores, como são menores, né, que os coelhos, mantêm essa quantidade de pelo espalhada na casa de uma forma mais controlada. Eu preciso entender que esses animais, a maioria deles, quando eu penso em coelho, todos os coelhos são herbívoros, né? Os roedores, alguns são onívoros, mas são herbívoros. Então, não vai ser uma alimentação exclusiva de ração. Vai entrar em algum momento folhas e mato aí no meio dessa criação. E eu preciso de um espaço, eles precisam de um espaço para andar, para funcionar bem. Por exemplo, um trato gastrointestinal de um coelho, ele precisa se locomover. Então, eu preciso de um espaço que não fique 100% exposto no sol, por exemplo, né? Mas que também não tenha corrente de vento frio, porque esses animais também pegam pneumonia, rinite e sinusite. Não sabia, doutora. Mas então quer dizer que eles precisam fazer exercícios físicos, né? Não pode ser um espaço também tão limitado para que ele não seja sedentário, né? Isso, eles precisam. Um dos quadros que a gente pode ter, por exemplo, no Twister, que é um rato que é criado também como pet, é a obesidade. Então, eu preciso que esse animal tenha atividade. São animais que gostam de subir escadas, então a gaiola adaptada às vezes com 3 andares para ele ter esse movimento. Os hamsters, que são os roedores menores que a gente tem de criação. Aquela rodinha, a conhecida rodinha que eles ficam lá fazendo atividade física. E os coelhos, o andar mesmo, caminhar, ter aquele espaço maior para poder se locomover. Doutora, questão de vacina, eles precisam, assim como os gatos e os cães, como é essa questão? Não, aqui no Brasil, nenhum coelho e nenhum roedor é vacinado. Fora do país, a gente tem algumas vacinas. Então, um dos questionamentos que a gente tem na clínica é esse. Que eu já ia questionar. Isso. As pessoas perguntam, mas eu vi na internet. Sim, na internet normalmente são sites estrangeiros falando da vacina. Lá fora do país a gente tem. Aqui no Brasil, eles não tomam vacina. Doutora, outra questão, né? Eu vejo assim um coelho ou outro roedor, para mim eles são bem mais frágeis do que cães e gatos, né? Então tem alguma coisa, acidentes domésticos, o que é que eu posso fazer para evitar acidentes com eles? Os cuidados que eu tenho que ter mesmo. Pronto. Coelho, quando a gente pensa num coelho, tem que lembrar que é um animal que salta, é um animal que pula, né? É um animal que pula. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é, por exemplo, eu vou abraçar esse coelho e colocar esse coelho no colo. Ter muito cuidado, porque no impacto dele se assustar e pular, ele fratura a pata, ele fratura a coluna, justamente por causa como é que eu posso dizer, desse comportamento desses animais, né? Eles são animais saltadores. Alguns pequenos roedores, a gente pode ter acidente em gaiola, gaiola inapropriada pode prender pata, né? Prender orelha, prender rabo, os roedores que têm rabo. Então, precisa ser adaptado para esses animais mesmo. Mas na questão da fragilidade em si, eu discordo. Não acho que tem essa questão, acho que todos eles, de uma maneira geral, têm que ter o cuidado. Entendi. E doutora, existem algumas doenças que eu posso me atentar que sejam mais comuns ou que a senhora recebe lá na sua clínica? Tem algum sintoma que ele pode, de certa forma, a gente identificar que tem algum problema que eu tenho que levar logo no médico? Pronto. O sintoma clássico desses animais é o parar de comer. Parar de comer o que gosta. Sempre adorou a ração ou uma determinada folha, né, uma determinada verdura. Hoje eu ofereci, ele não comeu. Tem alguma coisa errada, né? São animais que
fazem muitas doenças de trato gastrointestinal. Então, parou de comer é um sinal clássico desses animais. E parar de comer leva a parar de beber água. Então, normalmente eles fazem esse primeiro sinal. Outro sintoma é o sintoma do ficar acuado, ficar quieto, ficar mais parado, diminuir a atividade que eles normalmente têm, são animais agitadinhos. Então isso é um sintoma importante também para se considerar. Também tem muito problema de dentição, são animais, alguns os dentes não param de crescer, isso é até uma curiosidade. Eles não têm raiz dentária, eles têm alvéolos dentários, então esse dente não para de crescer. Nos coelhos, todos os dentes não param de crescer. Nos porquinhos da Índia, todos os dentes não param de crescer. Né? O hamster, só os dentes da frente. Então, eles têm essa particularidade que também tem muito problema dentário. Por isso é que precisa sempre estar desgastando esse dente para poder não ter nenhum problema ali odontológico que precise de um procedimento cirúrgico. Entendi. Qualquer sinal diferente é melhor levar, não fazer nada por conta própria, né, doutora? Isso. Doutora, olha, muitíssimo obrigado. O papo tá tão bom que o tempo já acabou, o Hélio já fez assim, mas quem em casa tiver dúvida, pode mandar nas nossas redes sociais que a doutora Stephanie já vem aqui e já tira as dúvidas, né, doutora? Conte comigo sempre. E as suas redes sociais? Agora a doutora está com uma clínica só para animais silvestres e exóticos. Coloca as redes sociais, a sua e a da clínica, doutora, para quem quiser acompanhar. Isso. @StephanieVet é o meu e @Geração Silvestre. A clínica é exclusiva para atendimento de pets não convencionais. Muito obrigada, doutora, mais uma Obrigada vez. eu. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade.